Os impactos da tecnologia no mundo do trabalho foi destaque na última semana do curso nacional de formação inicial da Enamate. Para o engenheiro Eduardo Moreira, as relações de trabalho estão mudando em uma velocidade mais rápida do que o mundo é capaz de acompanhar, o que fragiliza o trabalhador. A tecnologia ela vai entrando no meio e ampliando a desigualdade. Aqueles que são os donos da tecnologia vão ficando cada vez mais acima na escala e aqueles que são substituídos pela tecnologia cada vez mais abaixo nessa escala. Então, por incrível que pareça, algo que surge como uma solução para esse nosso mundo desigual aprofunda a desigualdade. O papel do juiz do trabalho é fazer com que essa relação, que seja desigual pela capacidade de riqueza que cada uma das duas partes tem, passe a ser minimamente justa pelo que a lei define como as proteções que devem existir. E aí a importância de saber que nesse papel ele cumpre um dever fundamental para garantir uma sociedade justa. O professor de Sociologia Ricardo Antunes, da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, afirmou que recentes alterações nas condições de trabalho associadas ao uso de novas tecnologias, como aplicativos de transporte ou comida, fazem com que esses grupos de trabalhadores fiquem cada vez mais desprovidos de direitos. Essas empresas criam a figura do prestador de serviços para que ele não tenha direito a usufruir dos direitos do trabalho que todos os trabalhadores e todas as trabalhadoras deviam ter. Esse é um fenômeno global e é decisivo que haja forma de regulamentação desse trabalho. Essa classe trabalhadora não pode adoecer, trabalhar 12, 14, 16, 18 horas por dia às vezes e morrer como se fosse um ser desprovido de humanidade. Eles são trabalhadores e trabalhadoras como todos nós somos e, portanto, devem ter direitos. Se não houver resistência, isso tende a se expandir. De acordo com o professor de Economia da Universidade Estadual de Campinas, Márcio Porman, no entanto, a geração de emprego não é determinada pela tecnologia, mas sim pela capacidade do país em distribuir os ganhos de produtividade. Toda vez que há uma ausência de política, não é? Nós temos justamente uma supressão das possibilidades de haver postos de trabalho em quantidade adequada. Nos dias de hoje, por exemplo, os países mais avançados tecnologicamente são os países que praticamente não têm desemprego, especialmente o desemprego tecnológico. Segundo dados da OIT, inclusive, os países com maior desemprego são os países com baixa tecnologia. Quanto mais acelerado o avanço tecnológico, maiores os ganhos de produtividade. E, portanto, a redistribuição desses ganhos de produtividade permitiriam, por exemplo, ampliar empregos com jornadas menores e com salários adequados. Algo que a gente não tem visto no Brasil, pelo contrário, o que nós estamos vendo é um aumento da jornada de trabalho, a precarização num país que não consegue avançar tecnologicamente. O professor de Direito Administrativo da Universidade de São Paulo, Fernando Menezes, palestrou sobre ativismo judicial e escrutínio público. De acordo com ele, a segurança jurídica é uma demanda do Estado de Direito e cabe ao juiz, no entanto, não permitir que seus impulsos pessoais se sobreponham à decisão política do direito. Quando se fala de ativismo judicial, existe uma certa conotação negativa, como se isso se tratasse do juiz extrapolando dos seus poderes e assumindo para si uma decisão que cabe melhor ao legislador ou ao administrador. Na verdade, a questão é bastante complexa, porque existe uma inevitável politização do Poder Judiciário, isso acontece também com a Justiça do Trabalho, na medida em que tem que aplicar uma Constituição muito ampla, com valores formulados sob a forma de princípios, com textos mais vagos, um juiz que tem que fazer o controle de constitucionalidade, ao mesmo tempo tem que aplicar as leis, e se vê mobilizado pela sociedade por meio de instrumentos amplificados com a Constituição de 88, por exemplo, ação civil pública, por exemplo, ação popular, e nesse impasse tem que ter uma prudência muito consciente de não passar dos seus limites. O juiz do trabalho, Carlos Alberto Pereira de Castro, abordou as relações do magistrado com o sistema previdenciário, em especial as alterações previstas na reforma da Previdência, em tramitação no Congresso Nacional, como o tempo mínimo de contribuição e cálculo da aposentadoria. Há uma necessidade de que esses colegas se preocupem desde logo em fazer uma
uma garantia, né, de uma velhice digna, né, de um período pós-aposentadoria em que ele consiga manter a sua qualidade de vida, que não precise ficar necessariamente trabalhando o resto da vida, aguardando a idade da compulsória, porque de todo modo temos que nos proteger de outras situações, como as situações de saúde avançada, a invalidez, a velhice, muitas vezes ela não chega antes, né, de problemas outros de saúde, então temos que estar sempre atentos a isso. E ainda tem a pensão, né, que nós precisamos cuidar daqueles que dependem de nós também. O desembargador do Tribunal Regional Federal, Roger Haupt, falou sobre os impactos do gênero e da raça na jurisdição e no cotidiano da justiça. A própria composição da magistratura, se nós vamos examinar os dados, é uma composição onde a representação, por exemplo, em termos raciais, é muito desigual. O censo do CNJ, por exemplo, aponta que menos de 1% dos juízes e das juízas do Brasil são pessoas de cor preta, por exemplo. Se somam as pessoas pardas, chega a 13%, 14%. Ou seja, enquanto que a população brasileira, mais de 50%, se autodeclara no censo como preto ou pardo. Dessa forma, é importante que nós não só nos preparemos para a realidade onde a gente vai trabalhar, mas também que nós nos enxerguemos por dentro para ver a capacitação que é necessária, dada uma certa homogeneidade que existe dentro da instituição, que não corresponde àquilo que existe na realidade. O curso terminou com a cerimônia de formatura e entrega de certificados aos 71 juízes recém-empossados do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em São Paulo. O curso da ENAMAT, eu confesso que para mim rompeu todas as minhas expectativas, superou as minhas expectativas, porque foi um curso voltado para diversos eixos importantes que vão servir para o meu exercício na magistratura. Eu me saio uma pessoa muito mais humana, eu vejo que além do conhecimento técnico, eu preciso ter emoção e sentimento no momento de julgar as pessoas.